Aqui é só para mostrar para vocês que da mesma forma que a gente falou de todas essas diferenças que existem, essas classificações que existem entre os organismos, por exemplo, em termos de bactéria, também hoje se sabe que essas diferenças podem estar relacionadas com a composição dessas membranas e dessas paredes celulares. Então, por exemplo, uma bactéria gram-negativa, ela tem uma membrana externa e ela tem uma camada de peptídeo glicano, que, por exemplo, não acontece na gram-positiva. Então, vocês estão vendo aqui uma membrana interna, a camada de peptídeo glicano, mais aqui a membrana externa e a membrana externa, certo? Nesse caso aqui, a membrana externa ainda existe, nós só vamos ter uma membrana interna e depois nós vamos ter a camada de peptídeo glicano, né? Na cianobactéria, ela é gram-negativa, assim como essas daqui, mas vocês veem que a estrutura é um pouco diferente, né? Vocês estão vendo que a arquitetura aqui agora faz com que você tenha uma camada mais, digamos, encorpada, mais forte de peptídeo glicano, né? Não existe, então, a membrana externa. E existe membrana com sistemas de pigmentos fotossintetizantes, porque ela é uma cianobactéria. A gente acabou de ver que ela faz parte daqueles que utilizam a luz solar, certo? Aqui a arquebactéria, de novo, não tem uma membrana externa, uma camada de peptídeo glicano externa e ela tem já uma membrana plasmática. Então, estamos vendo seres diferentes, agora nós estamos observando, não pela forma com que eles absorvem, como eles obtêm energia e carbono, mas através da arquitetura dessas células. Então, mostramos uma célula procariótica, agora nós vamos ver como que aconteceu a diferenciação sob o ponto de vista celular. Então, de novo, nós voltamos naquela transparência anterior, só que agora um pouco diferente, mais ilustrativa, em que a gente tem o ancestral procariótico, as eubactérias, as arquebactérias, se diferenciando agora em cianobactérias, que vai ter já estruturas diferentes das bactérias púrpuras, que já são aeróbicas. Então, nós estamos vendo uma célula diferenciada aqui em relação a essa. Depois nós estamos vendo os eucariotos aeróbicos, que já contêm agora outras estruturas intracelulares, né? E os eucariotos mais, como aquele que eu mostrei aqui, que é um eucarioto mais primitivo. E finalmente, depois de toda a diferenciação, a gente chega, se a gente considerar que com o tempo, nos seres atuais, e vocês estão vendo agora já um tipo de célula bem modificado. O que a gente está querendo dizer com isso? Que as células eucarióticas, elas já existem, elas têm uma estrutura completamente diferenciada em relação às procarióticas. O que acontece nelas? A presença de vários elementos intracelulares, né? Ao contrário do que a gente viu aqui na célula procariótica. O que acontece? O genoma é empacotado na cromatina, certo? Ele é envolto em uma membrana. Então, é o que a gente chama de núcleo. Isso faz sentido porque, então, o nosso material genético é muito mais protegido, né? Essa cromatina, como a Nádia explicou, contém DNA e proteínas, vocês se lembram disso? Aqui a gente está mostrando a presença de organelas definidas. Cada uma dessas organelas, por exemplo, núcleo, aqui nós estamos falando dos ribossomos, retículo endoplasmático, lisossomo, as mitocôndrias, os vacúolos, complexo de Golgi, centríolos, cada um tem uma função específica dentro da célula, né? Para que ela exerça a função que ela tem que exercer, ela precisa de todas essas organelas, cada uma das quais funcionando para um fim específico, né? Então, a membrana plasmática, se a gente for olhar também na célula do eucarioto, ela é única, ela é acompanhada de uma parede celular, no caso das plantas e dos fungos, né? Coisa que não existe nas células animais. A composição da parede celular é bastante variada, então nós vamos estudar isso depois também, tá? Hoje é só uma introdução a esse assunto. Falamos que existe tudo isso, né? Em termos de, digamos assim, na parte intracelular de uma célula eucariótica existem todas essas organelas e que esse conjunto todo,
ele tem, digamos, funções específicas. Então, a gente está falando que existe uma especialização celular morfológica e funcional. O que significa isso? Que as estruturas específicas de cada tipo celular foram selecionadas para a função específica da célula. Então, por exemplo, a gente observa que um eritrócito que contém a nossa hemoglobina, que vai transportar o oxigênio, ela vai ter digamos, uma morfologia completamente diferente, por exemplo, de um miócito, que são as células que compõem os músculos, né? O tecido muscular. Obviamente, também diferente dos adipócitos, tecido gorduroso. Então, vocês estão vendo aqui, ó, os adipócitos, aqui o núcleo aparecendo aqui mais escurinho, porque ele foi corado. Aqui uma fotografia um pouco diferenciada. Então, são nos adipócitos que a gente armazena os nossos triacilgliceróis provenientes do excesso de carboidratos, proteínas ou mesmo gorduras que a gente ingere e que não são utilizadas, porque naquela ocasião em que a gente ingeriu aquela quantidade, existe também uma demanda para processo biosintético, uma demanda para gasto de energia, mas se a gente ingeriu mais do que a gente deveria, a gente vai, de certa forma, estocar em algum lugar. Então, no caso, a gente transforma em lipídios, né? E a gente estoca nos adipócitos. Aqui nós estamos vendo as células do fígado, os hepatócitos, diferente dos fibroblastos que fazem parte do tecido da pele aqui, certo? Da epiderme. E aqui nós estamos vendo os neurônios. Todas essas células com funções diferenciadas e, portanto, com morfologia também diferenciada, né? Então, em resumo, o conjunto de moléculas de reações químicas de cada tipo vai ser completamente distinto, porque cada uma tem uma função, né? Então, vocês vão continuar estudando as bioquímicas e vocês vão entender que reações são essas, para que elas servem e qual é a diferenciação, por exemplo, do que acontece num hepatócito com um miócito, tá? Bom, eles são diferentes, mas eles têm algumas coisas em comum que a gente acabou de falar, né? São células eucarióticas e, portanto, elas devem conter elementos parecidos com o que eu estou mostrando aqui. Vamos falar desses elementos. Primeiro deles, membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, eu só queria lembrar para vocês, porque vocês já estudaram um pouco disso, ela é rígida, porém bastante flexível. E essa flexibilidade, né, de entrada, saída, é definida pela composição e pela arquitetura, e essa arquitetura e essa composição é definida para cada tipo celular, certo? Mas todas elas consistem do quê? De uma camada lipídica, que a gente está mostrando aqui, né? De glicoproteínas, que podem ser integrais ou elas podem ser periféricas, né? Periféricas, elas estariam mais voltadas para a face extracelular ou para a face intracelular, e as integrais, elas simplesmente atravessariam toda a bicamada lipídica, né? E essas proteínas, muitas vezes, elas são glicoproteínas, né? São modificadas por carboidratos. Obviamente, também existe, se vocês olharem aqui, o colesterol e a composição desses lipídios e o quanto existe de colesterol vai determinar a fluidez dessa membrana e, portanto, vocês se lembram que, na verdade, essa membrana, hoje em dia, existe um modelo muito aceito que é chamado modelo do mosaico fluido, né? Nos anos 80 ele foi descrito. E hoje é bastante bem entendido, né? A outra coisa que existe em comum nessas células é um citoplasma, né? Então, aqui a gente está mostrando a célula com todas as organelas, no caso aqui é uma célula eucariótica, e aqui a gente está mostrando em azulzinho aquilo que a gente chama de citosol. Esse citosol, então, ele fica onde? No espaço entre a membrana plasmática, né? E o núcleo e organelas das células. Então, vocês estão vendo que ele está aqui, ó, sempre ocupando todo esse espaço aqui, é ocupado por uma solução aquosa chamada citosol ou matriz citoplasmática, que, na verdade, é típica e definida para cada tipo de célula. Definida em que termos? De que compostos solúveis estão ali?
Compostos solúveis seriam as enzimas, seriam metabólitos, seriam íons, né? Então, vários processos metabólicos ocorrem no citoplasma, obviamente, em função da existência dessas enzimas, desses metabólitos, desses íons no citoplasma, certo? Existem partículas suspensas. Que partículas suspensas seriam essas? Seriam, por exemplo, grânulos de estocagem. A gente sabe que a gente estoca glicogênio. O glicogênio ele é estocado na forma de grânulos e, quando necessário, a gente vem e utiliza, vai removendo resíduos de glicose para poder oxidar tudo, a CO2 e a água, ou para gerar outros compostos que sejam interessantes a partir dos intermediários dessa oxidação. E, obviamente, existem também aqui no citosol as organelas. Então, citosol contém essas coisas, essas enzimas, metabólitos e íons dissolvidos, as partículas suspensas e as organelas, tá? Outra coisa, o citoesqueleto. O citoesqueleto, ele é uma rede intracelular de filamentos proteicos, né? Ele, na verdade, é constituído, hoje se sabe, aqui está sendo colorido, então a gente está vendo muito bem o que é o citoesqueleto. Hoje em dia, ele sabe que ele é constituído por 3 tipos básicos de fibras, são eles os filamentos de actina, uma proteína, microtúbulos, que vai ter tubulina, por exemplo, e vários filamentos intermediários. No caso, tanto os filamentos de actina como os microtúbulos também participam da mobilidade da célula. Então, aqui, ó, vocês estão vendo nessa fotografia, né, a actina, as fibras de actina. Aqui a gente está vendo os microtúbulos e aqui a gente está vendo esses filamentos intermediários. Tudo isso é possível de ser visto por microscopia, nós vamos discutir, e por técnicas de marcação com compostos específicos, em geral fluorescentes, né? E com fluorescências de cores diferentes, para que você possa distinguir tudo isso e ver qual é a morfologia de tudo isso. Aqui é só para mostrar para vocês aquilo que eu falei, ó. De novo, aqui a gente está falando dos componentes do citoesqueleto, são microfilamentos, os filamentos intermediários, os microtúbulos. Aqui já se sabe a estrutura, inclusive, dessas proteínas envolvidas, se elas são hélices duplas, se elas são paralelas. No caso aqui a gente sabe que são 2 antiparalelas, são dímeros, né, que formam depois tetrâmeros. Aqui a gente sabe também que, por exemplo, existem várias proteínas que estão envolvidas nesses filamentos intermediários, fazem parte deles, por exemplo, lamininas, queratinas, né? E no caso dos microtúbulos, principalmente as alfa e as beta-tubulinas. Aqui é só para mostrar para vocês, para ter uma ideia de tamanho disso tudo, né? Tudo em nanômetros. E aqui, olha, por exemplo, aqui está mostrando um filamento de actina, um filamento intermediário, aqui um microtúbulo. Vocês estão vendo que são estruturas diferenciadas, de estrutura tridimensional, diferenciadas, né? Porém, todas elas complexas. Aqui a gente tem também que falar que todas as células eucarióticas contêm também um nucleosol. O nucleosol é digamos assim, um análogo ao citosol, né? Então, a célula tem o citosol e lá no núcleo você tem o nucleosol. Ele corresponde, então, à parte solúvel delimitada pela membrana nuclear, né? Que está aqui. E aí, nessa parte solúvel, se encontram os ácidos nucleicos e os componentes proteicos. Alta concentração de íons e nucleotídeos. Aqui é uma foto, digamos assim, um cartoon, né? Uma figura construída a partir desse conhecimento que se tem hoje. Vocês estão vendo uma membrana externa, uma membrana interna, essa daqui e essa daqui. Aqui o nucleoplasma, aqui o nucleolo, a cromatina está nesse material aqui. Aqui o envelope nuclear e aqui os poros desse envelope nuclear. Aqui é uma outra visão, né, em que também a gente tem a explicação de, por exemplo, aqui você tem nos poros nucleares, são específicos para o transporte de RNA e de proteínas, né? Aqui dentro, no núcleo, obviamente, a gente tem o RNA ribossomal. Aqui a gente tem, na cromatina, totalmente
bem estruturada, empacotadinha, nós temos então o DNA e as histonas, que são as proteínas, aqui nesse material aqui. Bom, e aqui a gente tem fotos obtidas por microscopia. Aqui é só para mostrar para vocês que esse citoesqueleto é uma estrutura exclusiva de eucariotos. Então, a gente coloca aqui, olha, para célula procariótica e para célula eucariótica, por exemplo, aqui nós não temos organelas, e aqui a gente tem mitocôndria, cloroplastos, no caso de plantas e algumas algas, temos retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomo, por exemplo, em células animais, e existem várias diferenças, porém, o citoesqueleto não acontece de jeito nenhum aqui, e aqui existe essa estrutura complexa dos microtúbulos, dos filamentos intermediários, filamentos de actina, né? Bom, então chegamos no final. A gente falou que todo mundo tem uma membrana, todo mundo tem um material que preenche o citoplasma, né? Vimos que no núcleo também a gente tem um nucleosol, né? Vimos também que a gente tem citoesqueleto no caso das eucarióticas, nós temos organelas e essas organelas, elas na verdade são estruturas intracelulares supramoleculares, como a gente falou no início das aulas, fazem parte daquele nível 3, né? Elas são delimitadas ou não por membranas com funções definidas espacial e temporalmente. Aqui eu tenho um resumo, por exemplo, né, que mostra a estrutura já diferenciada, feita por microscopia de cada uma delas, com corantes específicos. E aqui, em particular, a gente dá um zoom aqui na mitocôndria, né? E a gente vê que a mitocôndria tem um DNA específico. Aqui a gente está falando da matriz mitocondrial e das cristas. Isso vai ser muito importante para tudo que a gente vai estudar sobre a oxidação com geração de ATP depois, né? Para os seres aeróbicos. E aqui a gente está falando também de uma membrana externa, de uma membrana externa e de uma membrana interna, né? E aqui nessas duas tabelas, eu coloquei as principais organelas das células eucarióticas, então o núcleo, mitocôndrias, cloroplastos e peroxisomas, dependendo da célula, lisossomas, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, vacúolos, ribossomas, centríolos, flagela e cília, proteassoma, nucleolo, hidrogenossomo e fuso mitótico. Aqui é só para mostrar para vocês que a gente mostrou na nossa aula até agora, nas nossas aulas até agora, tanto a célula animal quanto a célula vegetal. Vocês veem que existe diferenciação, justamente porque existem organelas que existem uma e não existem outra, né? E obviamente que a gente tinha mostrado uma vegetal, aquela primeira transparência, não precisamos falar de novo que existe uma hierarquia estrutural na organização molecular dessas células, né? Você começa com monômeros, gera macromoléculas, gera os complexos supramoleculares que vão propiciar a formação da célula dessas organelas que a gente vai estudar, né? Essas células, obviamente, elas formam tecidos. A gente já mostrou algumas células aqui, vamos mostrar outras. E esses tecidos vão formar órgãos. Então, aqui nós estamos mostrando o sistema digestivo de mamíferos. Aqui a gente está vendo o estômago e aqui a gente está vendo o intestino. Observem que aqui nós estamos vendo no estômago macromoléculas e aqui a gente já está vendo moléculas muito menores, muitas vezes os próprios monômeros. Aqui é um zoom da parede intestinal, onde ocorre a absorção maior dos nutrientes, para que isso tudo chegue ao nosso sangue, isso tudo seja levado aos órgãos específicos e metabolizado de forma adequada, né? Bom, se nós falamos então em tecidos, nós falamos em órgãos, esses órgãos então se organizam e acabam formando organismos, né? Então, está aqui, por exemplo, os órgãos que a gente mostrou, o estômago, aqui está o intestino, por exemplo, delgado e o grosso, e, obviamente, isso agora, para vocês depois poderem estudar, podem ser encontrados nos livros do Leninger, e aqui existe também um endereço no YouTube, né?
um vídeo que vocês podem assistir, é chamado A Tour of the Cell, apesar dele ser em inglês, para alguns que talvez não gostem muito, mas para outros eu acho que vai ser muito ilustrativo. Mas o interessante é que você consegue interagir bastante, a gente até pode depois discutir isso aqui em sala.